Quem eram os anciãos, bispos ou presbíteros? Segunda parte. Atos capítulo 20. Comentário de Emaro Persona. Nós hoje não temos apóstolos. Nós não temos ninguém aqui que tenha idade suficiente, para ser um preposto do apóstolo. Para falar assim, não, eu escutei, Paulo falou para mim, para eu eleger bispos, ou anciãos, ou presbíteros. Não tem ninguém aqui tão velho que possa ter escutado isso da boca dos apóstolos. Mas o Espírito Santo continua agindo. Então, ele, embora não existam hoje anciãos, ou bispos, ou presbíteros eleitos ou apontados numa assembleia por apóstolos, existem aqueles que o Espírito Santo toca no coração e move no sentido de supervisionarem a obra de Deus, a assembleia, especificamente, as necessidades dos santos. Nós não falamos quem é ou quem não é, mas nós percebemos. Nós percebemos, são irmãos que têm um cuidado maior das coisas da Assembleia, das necessidades materiais também da Assembleia, das necessidades organizacionais da Assembleia, das necessidades de doutrina. Quando alguém pede o seu lugar à mesa, quem vai conversar com essa pessoa que pediu o seu lugar à mesa para ver se ela está professando a sã doutrina, para ver se ela não está em pecado moral, ou em pecado doutrinário, ou ligado a alguma organização religiosa? Quem vai fazer isso? Irmãos que têm no coração fazer esse trabalho. E nós devemos reconhecer esses irmãos e agradecer ao Senhor por levantá-los. E também ficar atentos, se é isso que o Espírito Santo está colocando no nosso coração, essa responsabilidade, também fazermos isso, irmos adiante, para fazermos isso também, para tomarmos essa iniciativa. Agora, quando nós olhamos para a cristandade, o que aconteceu então que descambou totalmente essa ideia de bispo ou presbítero? Na realidade, em parte, é culpa do homem, no sentido dos cristãos que se desviaram da doutrina dos apóstolos. Mas em parte também foi uma consequência das perseguições. Porque no início, os cristãos eram tremendamente perseguidos. E quando começou a existir uma certa boa vontade por parte de imperadores romanos da época, de escutar quais eram os problemas, as dificuldades dos cristãos, então era preciso que se escolhesse de cada cidade um irmão para ir lá na corte e falar com o imperador. E é claro que se tivesse meia dúzia de anciãos numa assembleia, não ia poder ir todo mundo. Então escolhiam aquele irmão que fosse mais experiente e pudesse representar a assembleia, e ele ia. E com isso ficou uma coisa meio acostumada. E esse passou a ser o bispo daquela assembleia, ou talvez o bispo de um conjunto de assembleias. E aí nós já vamos encontrar, logo nos primeiros séculos, que tinha bispos de grandes áreas, respondendo por uma ou mais assembleias naquela área. E também foi essa perseguição que levou à construção de templos cristãos, que não existiam templos cristãos. Eles congregavam onde dava, nas catacumbas, na casa de alguém, como a gente vê várias vezes em Atos aqui. Depois, nas catacumbas, começaram a congregar nas catacumbas. Hoje é ponto turístico lá em Roma, o lugar onde os cristãos se escondiam para poder adorar a Deus. Mas quando começaram a ser questionados que eles eram uma seita oculta, misteriosa, secreta, porque eles não tinham templo, aí começaram a construir lugares específicos para adoração. E foi aí que surgiram os templos. Aí vai enfeitando, puxa daqui, puxa dali. Daqui a pouco tinha que aparecer melhor do que os templos dos pagãos. O pagão tem aquele templo grande, vamos fazer um maior que o templo pagão para mostrar que nós somos verdadeiros adoradores de Deus. E aí a coisa foi. E chegamos então aos nossos dias nessa confusão que está a cristandade. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, para a sã doutrina, nós vamos encontrar que existe essa ordem lá atrás, mas numa grande simplicidade, que não tem nada a ver com o sistema eclesiástico e clerical
que hoje encontramos na cristandade e é consequência, então, de todos esses desvios no caminho. Um dos problemas da criação de um modelo clerical, às vezes acontece também por causa de uma tradução mal feita, como é o caso aqui do versículo de Hebreus 13, o versículo 7 de Hebreus 13. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui, pastores não é no sentido de dons, mas são esses bispos ou anciãos ou presbíteros que também são chamados pastores aqui. Mas aí ele tem o outro versículo, que ele fala, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. E esse é o problema. Isso aqui, essa tradução está errada. Essa tradução deu a esses anciãos poder sobre as almas que eles administram, que eles vigiam, que eles supervisionam. A versão correta, a Bíblia do Darby, ou também na linguagem, na Almeida atualizada, diz simplesmente, a do Darby, versículo 17. Obedeçam vossos líderes, sejam submissos a eles, pois eles vigiam, ou cuidam, ou supervisionam de vossas almas, como aqueles que deverão prestar contas. Só, ponto. Não diz que deverão prestar contas das almas. Então, quando aparece na nossa versão corrigida, hão de dar conta delas, na versão atualizada só fala como quem deve prestar contas, esse delas cria um poder clerical. Ou seja, o padre é responsável pela salvação ou pela perdição da pessoa. Então eu devo ter medo do padre, eu devo temer o padre porque ele vai dar conta das almas, e daí então a coisa vai ficar feia para mim. Não é isso, ele não dá conta das almas, ele dá conta do seu trabalho, da sua supervisão, do zelo que ele tem que cuidar das almas, mas ele não dá conta de cada alma, porque Gálatas corrige esse problema de tradução que tem aqui, quando fala que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. É individual, não tem um líder, um clérigo que presta conta pelas ovelhas, no lugar das ovelhas, não. Porque isso era o sistema sacerdotal, né, do Antigo Testamento. Então, esse detalhe é importante entender. Uma vez alguém me perguntou, como é que eu sei que eu tenho um dom? E eu acredito que a resposta pode ser aplicada também com uma pergunta semelhante. Como é que eu sei que o Espírito Santo quer que eu atue, né, como um supervisor, ou como um ancião, como um bispo, coisa assim? E a resposta que eu dei foi o seguinte: começa lavando a louça da cozinha, aí você vai descobrir. Então, na realidade, é olhar para as necessidades, elas existem, então comece a resolver necessidades. E aí o Senhor vai mostrar para você se você está no caminho certo ou não. O Espírito Santo vai guiar você nessas necessidades, porque na realidade um presbítero ou bispo ancião nada mais é do que um supervisor, é um síndico do prédio, vamos chamar assim, né? Que vê o que falta, que lâmpada queimou, se está molhada a entrada do prédio, se precisa arrumar o jardim, ele está sempre atento para as necessidades. E assim é aquele que também que responde, não pelas almas individualmente, mas pelo trabalho que ele faz para o bem-estar delas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.